Há certas coisas que não podem ser lidas, por exemplo, história. História, se eu for ler história, não tem graça, a gente tem que contar. Mas há outros tipos de texto que a gente tem que ler. E eu vou pedir licença a vocês para ler esse texto. Se eu fosse não ler, não daria muito certo, porque ele ficaria comprido demais da conta. Começaria a enxertar coisas, contar história, e nós não sairíamos aqui antes do fim da tarde. Vocês sabem que eu mexo com psicanálise e curto também poesia. Então esse texto aqui é sobre a relação entre psicanálise e poesia. É sabido que a psicanálise veio a existir a partir da descoberta do inconsciente. Mas é preciso que se saiba também que o inconsciente não foi um ponto de chegada. Foi antes uma espécie de chave, um abre de sésamo, que abriu as portas de um outro mundo, além do qual nós não podemos ir. E além do qual, e sem o qual o inconsciente não faz sentido algum. O inconsciente abriu as portas do ser. Sendo uma instância psicológica, é a porta de entrada para uma metafísica. Podendo ser o lugar de uma terapia, ele é mais do que isto, ele é o lugar da revelação da verdade do nosso corpo. E o que se descobriu é que o corpo, esta coisa que aparece com mistura de carne, sangue e nervos, não é feito dessas coisas. O corpo é feito de palavras. Esse é o escândalo da psicanálise, né? Acreditar que o corpo é feito de palavras. Microfone. Por isso a psicanálise acredita que a erótica começa com a fala. Bom de bico, né? Há uma tradição antiga que diz que Maria foi engravidada pelo ouvido. Eu acho essa tradição absolutamente maravilhosa. Se não me engano, Ferenczi tem um estudo sobre isso. Quer dizer, é a fala que provoca alguma coisa dentro das pessoas, né? Fala. Aliás, é interessante, né, nas nossas práticas, a gente fala em seminário. O que é seminário? Seminário é falação, né? Deitar a falação. A gente esquece que seminário tem a ver com sêmen. O Roland Barthes diz que o seminário é uma generosa distribuição de sêmen por aí afora. Para o quê? Engravidar através dos ouvidos, né? O corpo é feito de palavras. Carne, sangue e nervos são apenas uma fina camada visível que envolve um segredo invisível, uma história que mora em nós. Sobre essa constatação fundamental, que nós somos uma história, articula-se então teoricamente uma segunda, é que o corpo é morada de duas escrituras. Uma escritura clara, luminosa, compreensível, cartesiana, e uma outra escondida, esquecida, maldita, língua estranha que não entendemos. Tem o mito da Torre de Babel, né? O célebre mito. É um mito sobre o que acontece com a gente. Nós somos uma Torre de Babel. Nós não entendemos a linguagem que o nosso corpo fala. Há uma língua que é falada que nós não entendemos. Qualquer pessoa que tenha sonhado essa noite sabe o que eu estou dizendo. Porque o sonho é isso, né? É uma pessoa que mora dentro da gente, que eu não sei quem é, um estranho, que faz uma coisa numa língua estranha, coloca diante da gente e a gente fica lá perplexo. Mas que língua é essa que ele está falando? Corpo é Babel. Nele se instalou a glossolalia. Fala uma linguagem que nem ele mesmo entende. Quem entende? Um outro que em nós habita, cujo nome desconhecemos. Os poetas têm sabido disso e têm dito desde tempos imemoriais. O Drummond. Como decifrar pictogramas de há 10.000 anos, se nem sei decifrar a minha escrita interior? A verdade essencial é o desconhecido que me habita e que a cada manhã me dá um soco. E o Barthes, o meu corpo não tem as mesmas ideias que eu. Coisa interessante, né? Minhas ideias vão para cá e tem outras ideias que vão para cá. Nos tempos em que se escrevia, no tempo que se escrevia sobre couro, eles usavam fazer o seguinte, couro era muito
era complicado obter couro, então eles queriam usar o mesmo couro para outros textos. Então, quando descobriam um texto que não valia grande coisa, eles raspavam o texto e depois que eles rasparem aquela escritura, eles alisavam o texto com presa de elefante, bem lisinho, e em cima daquele escrevia outra coisa, né? Isso chamava um palimpsesto. Palimpsesto é um texto sobre o qual uma nova escrita foi feita. Aquela primeira escritura estava perdida, né? Perdida para sempre. Só que não estava perdida para sempre. Descobriu-se, graças a recursos modernos, uma forma de se recuperar aquela escritura que foi apagada. Eu achei isso aí uma metáfora muito bonita do que é o nosso corpo. O nosso corpo é um palimpsesto. Quer dizer, tem uma escritura que foi apagada, esquecida, a gente tenta ver a coisa, a gente não vê a coisa, mas se a gente prestar bem atenção, a gente descobre uma história esquecida que mora na gente. Mas eu prefiro uma outra imagem, né? Essa é a imagem do palimpsesto. Eu prefiro uma outra imagem por ser mais rica de associações e pensar o corpo como uma lagoa de superfície cristalina e lisa, onde aparecem refletidas as árvores, as nuvens, o rosto. Reflexos. O que está lá são reflexos, né? Eles enchem a lagoa até o fundo. O olho os vê, a luz diz que é assim, né? Estão vendo os reflexos. Curioso o parentesco entre reflexo e reflexão. Reflexão no sentido filosófico, né? O reflexo é coisa especular, de espelho. A reflexão é coisa do pensamento. Pensar, dádiva dos olhos, como os reflexos. Pensamos o que vemos. O pensamento surge como auxílio aos olhos enfermos. O pensamento é uma tentativa de ver melhor, né? Fernando Pessoa dizia: pensar está doente dos olhos. Quem está com o olho bom não pensa, não precisa de pensamento, bastam os olhos. Pensamento como espelho, reflexo da realidade, triunfo da luminosidade da clareza. Morada do eu. Penso, logo existo. Descartes, né? Existo onde penso. Olha, você inverte, fica interessante. Penso, logo existo. Existo onde penso. Meu ser mora entre as reflexões claras e distintas. Sou lagoa onde a realidade se contempla. Mas as lagoas são mentirosas, elas não dizem a verdade. O lá dentro dos seus reflexos é mentira. A sua luminosidade e distinção são truques com que a física da luz engana o corpo. Pobre Narciso, enamorado do seu reflexo inatingível. O lá dentro dos reflexos oculta um outro lá dentro, escondido e obscuro, que a própria luz se encarregou de tornar invisível. Não é isso? Quer dizer, quando tem muito reflexo na superfície da lagoa, você não vê o que está dentro da lagoa. Quanto mais luminosa for a lagoa, quanto mais claros os reflexos, menos você vê o que está dentro da lagoa. Mas se você não tiver medo da água e você mergulhar dentro da lagoa, a hora que você mergulhar dentro da lagoa, você rompe a superfície dos reflexos, então você entra num outro mundo que você não via de fora. Um mundo completamente diferente, estranho, subaquático, submarino, invisível de fora. Lá se movem entidades de cuja existência ninguém sequer suspeitara. Você se lembra do livro do Lewis Carroll, o que escreveu Alice no País das Maravilhas, né? Um dos livros dele se chama Através do Espelho. Como é que você pode passar através do espelho? Não dá para passar através do espelho, porque o espelho é duro, né? Quebra o espelho. Aí eu pensei na lagoa. No espelho da lagoa a gente passa através, que é a ideia do Lewis Carroll, né? Lewis Carroll sabia disso e fez a Alice atravessar o espelho. Também Agostinho, que examinava seus pensamentos claros e distintos, apenas para encontrar com o outro invisível que se escondia neles. Quer dizer, Agostinho deve ser lido por todo mundo, sabe, gente? Eu recomecei a ler Agostinho, a filosofia da memória que está no livro das Confissões, é uma das coisas mais fantásticas que eu jamais vi. Reli. Vocês peguem o livro das Confissões e comecem as meditações, um tipo de leitura para antes de dormir, uma coisa absolutamente linda. Agostinho examinando a memória dele, mas toda aquela investigação na busca do o que se esconde dentro desse lago encantado. Então o corpo é uma lagoa encantada de dois lados, um claro e luminoso, visível aos olhos, mentiroso em suas ilusões de profundidade,
e um outro lado do corpo obscuro que só se pode ver depois de rompida a fina camada de reflexos que mora na superfície. Às vezes nem é preciso mergulhar. Basta contemplar a superfície com um olhar perdido, a atenção flutuante sobre as águas, não fixada em nenhum ponto. A psicanálise usa muito essa expressão, atenção flutuante. Às vezes, paciente olha, os pacientes que não deitam no divã, porque tem medo do psicanalista dormir, então eles sentam em frente e às vezes eles se assustam. Você está me ouvindo, está prestando atenção? Porque geralmente a gente não presta muita atenção na pessoa. Fica meio... Eu tenho até um brinquedinho, eu fico brincando com um brinquedo. Tem uma bola de vidro assim, eu fico brincando com aquilo, é um peso de papel. Porque não pode prestar muita atenção. Isso é que se chama atenção flutuante. Eu vou explicar para vocês o que é. Imagine um lago e vocês querem ver um peixe que vai pular na superfície do lago. Para você ver o peixe que vai pular, você não pode fixar o seu olhar em nenhum ponto fixo. Porque se você fixar naquele ponto, você pressupõe que ele vai pular ali. Se você ficar olhando ali, você não vê, porque ele nunca pula ali. Só por um acidente. Então o olhar da gente tem que ser assim, um olhar assim meio perdidão. Perdidão e de repente o peixe pula e você vê. É a mesma coisa para ver meteoro de noite. Você não pode ficar olhando, esperando o meteoro naquele ponto. O seu olhar tem que ficar meio perdido para você pegar a coisa encantada no lugar que ela aparece, né? Então a atenção flutuante sobre as águas, não fixada em nenhum ponto, não enfeitiçada por reflexo algum, para que de repente se veja um peixe que, vindo das funduras, rompe a camada de luz e emerge por um momento efêmero para logo depois desaparecer. Se a superfície da água se congelasse, imagina, congelar a superfície da água, ou se o líquido se vitrificasse em espelho, que são metáforas de uma repressão perfeita, né? Se o líquido congela, está reprimido, nada de dentro sai. Nenhum emissário do mundo submarino poderia emergir e nos surpreender. Se houvesse uma repressão perfeita, nunca apareceria o inconsciente. Seríamos então totalmente seres dos reflexos e moraríamos em meio às ideias claras e distintas, como pensava Descartes. Mas mesmo as superfícies congeladas apresentam fraturas, mesmo os melhores vidros se quebram e continuamos a ser visitados por entidades subaquáticas. Das funduras das águas se contam muitas histórias, mesmo os que não estudaram a psicanálise têm esse saber fundamental. Por exemplo, na Lagoa de Abaeté, vocês sabem, lá na Bahia, né, onde mora o Botucagé, que fica lá esperando as moças distraídas que vão lá lavar roupa. Tem também aquele lago lá na Escócia, né, o Lago Ness, onde vive um monstro, que muitos já viram de noite, posto que ele só aparece quando a luz se vai e a escuridão chega. Aliás, uma condição interessante para a gente ver as coisas do outro mundo é que precisa ser, não pode ser sob a luz diurna, né? Vocês devem saber caçar saci, eu imagino, não sabem? Vocês já leram o livro do Monteiro Lobato, o Saci? Lá tem uma lição, como é que se caça saci. O Pedrinho queria caçar um saci, então explicaram para ele que para caçar saci precisava de uma peneira com a cruz em cima. O saci mora no redemoinho, então quando o redemoinho vem, você joga a peneira em cima, o saci fica preso lá debaixo da cruz que está na peneira. Aí você vem com uma garrafa, com uma rolha que tem a cruz em cima, põe a garrafa lá, o saci quer sair, entra dentro da garrafa, você tampa a garrafa, o saci está preso. Pedrinho fez isso. Pegou o saci, aí ele quis ver o saci, olhou contra o sol, não tinha nada. Ficou na maior decepção. Foi conversar com o preto velho que entendia dessas coisas e disse, não, o saci está lá, só que ele não aparece quando a luz do dia está assim. Você precisa, para ver o saci é o seguinte, você almoça bem, pega um dia bem calorento, almoça bastante, sim, fica de barriga cheia, e você vai para o mato, depois do almoço, na hora da modorra. Você sabe o que é modorra? Sabe? Não sabe? Modorra é quando está bem quente e a gente come bastante, e dá aquela sonolência depois do almoço, aquele negócio, né? Pé de rede, quando está bem... Então você fica ali, meio distraidão, com a garrafa no colo. Não olha para a garrafa não, fica só olhando meio de banda assim para a garrafa. A hora que você está quase dormindo, você olha, na hora que você está quase... Você olha que o saci está lá. Uberaba. Hã? Uberaba. Uberaba lá aparece mais frequentemente, eu acho.
Mas é interessante isso, né? Mas é verdade, quer dizer, a questão é a seguinte, as coisas do nosso mundo interior, eles aparecem nessa... Eles não aparecem na vigília total. Tem aquela obra de Debussy, né, sobre um poema do Mallarmé, o L'après-midi d'une faune, que é o depois do almoço, quando o fauno vai dançar para as ninfas, é a hora do encantamento, é aquela hora da modorra. É ali que as coisas começam a aparecer. Então tem o Lago Ness e tem o Mar das Sereias, né, conhecedoras dos nossos desejos mais profundos, e que cantam canções que não podem ser resistidas, como bem sabia Ulisses, né? Você sabe da história do Ulisses no Mar das Sereias, né? Lugar de uma catedral submersa que faz ressoar seus sinos, como nos conta a música de Debussy. O nosso olhar é submarino, diz Eliot. Olhamos para cima e vemos a luz que se fratura através das águas inquietas. Você vê, os poetas entendem disso, né? Quando o poeta diz, o nosso olhar é submarino, olhamos para cima e vemos a luz que se fratura através das águas inquietas, o poeta sabe que nós não somos cartesianos, que nós somos uma outra coisa. Mundo onde se move também a poética da Cecília Meirelles. Ela diz num dos seus poemas, mas neste espelho, no fundo dessa fria luz marinha, como dois baços peixes nadam meus olhos à minha procura. Os poetas o souberam sempre. Só que nunca o disseram com palavras claras e distintas da teoria, pois a teoria tem o seu ser entre os reflexos da lagoa. E lá os poetas não vão. Por isso o disseram sempre por meio de uma linguagem esquecida que mora em nossas funduras marinhas, a linguagem da poesia. Vocês vejam a coisa curiosa, né? A poesia foi praticamente exilada das nossas escolas. Todo mundo acha que poesia é ornamento, é bobagem. As pessoas não compreendem que poesia é acesso a um outro mundo. Poesia contém uma ontologia, contém uma metafísica. Na medida que nós exilamos a poesia, nós bloqueamos uma via de saber para os nossos filhos e alunos, né? E que seres são esses que nadam nessas águas? Nessas águas submarinas nadam imagens, palavras e histórias. A psicanálise muda o lugar do corpo, retira-o do poder dos olhos e coloca-o entre a boca e os ouvidos, morada das palavras. Vejam a diferença, quer dizer, eu posso entender o corpo como uma entidade dos olhos, eu vejo o corpo é belo, a beleza é erótica, a luminosidade, está ali aquela entidade visível. A psicanálise diz, não, esse não é o lugar do corpo, o corpo não mora aqui, o corpo mora aqui, entre a boca e os olhos. Nós somos produto de um falar e produto de um ouvir. É dessa dialética entre o falar e o ouvir que o corpo se constitui. Em nossa tradição filosófica, o corpo é uma dádiva dos olhos. É por eles, pelos olhos, que a realidade externa nos penetra, como a luz penetra o espelho da lagoa. O poder das palavras é pouco. Só podem devolver para fora aquilo que a luz antes havia colocado dentro, né? Isso é ciência, né? Eu recebo uma informação de fora e aí eu faço uma transformação e eu devolvo aquilo que eu ouvi, né? Isso tem o nome de objetividade, falar o que se viu, ser reflexo. No mundo encantado do corpo, entretanto, os olhos só entram até a sala de visitas, o lugar da falsidade. A sala de visita é o lugar da falsidade. Isso é coisa de Minas também, né? Toda casa mineira tem a sala de visita, que são aquelas cadeiras em ângulo reto com aquelas coberturas de branquinho, né, com fitinha. Então as visitas que a gente não quer que entrem na casa, você põe lá na sala de visita e fica todo mundo de ângulo reto lá, para incomodar bastante, para não ficar muito tempo sentado lá. É o lugar da falsidade, onde a gente só fala falsidade, só fala banalidade, né? Daí para frente, né, o que eu estou dizendo é o seguinte, que no mundo encantado do corpo, os olhos só entram até a sala de visitas, que é o lugar da falsidade. Daí para frente, só com a chave mágica das palavras. E se vemos, isso não se deve aos poderes da ocularidade, são as palavras que nos fazem ver. Os olhos são uma dádiva da boca e dos ouvidos. Gozado isso, né? Dizer que a gente não vê com o olho, a gente vê com a palavra. É a palavra que vai dizer o que deve ser visto. Dependendo da palavra que está lá dentro da gente, eu vejo de um jeito, eu vejo do outro.
Isso é muito importante para o amor, sabe? A gente só vê uma mulher de acordo com os poemas ou histórias de terror que eu coloco dentro dela. Se eu coloco poemas bonitos, ela é linda. Se eu coloco histórias de terror, ela é horrorosa. E vice-versa, né? A mesma coisa da mulher em relação ao homem. O importante é saber ouvir. Ouvir o quê? As palavras é a resposta automática, mas nem todas. Muitas palavras são emissárias da luz, enganosas. Lúcifer é o luminoso. Lúcifer significa o portador da luz, né? Luz, lux. E fero, como é que é? Conduzir, aquele que conduz a luz. No mundo de Lúcifer nunca existe privacidade, nunca existe obscuridade. Lúcifer é o luminoso, nele não há sombras. Eliot, num dos seus poemas mais belos, diz que temos conhecimento da fala, mas não do silêncio. Conhecimento das palavras e ignorância da palavra. Ouvir uma palavra que mora no silêncio, no não dito. Ouvir os intervalos. Flutua a atenção entre as palavras muitas para capturar o efêmero aparecimento do emissário do mundo submarino. No intervalo, quando a superfície das reflexões é interrompida. Tem um desenho daquele Escher, vocês conhecem o Escher? Sabe quem é o Escher? Escher faz uns desenhos incríveis, umas escadas que sobem assim, tem outras escadas descendo, umas coisas todas tortas. E ele tem um desenho chamado Céu e Mar. É assim, nessa forma assim, de um losango, um ganso, 2 gansos, 3 gansos, 5 gansos, os gansos vão aumentando. Aí, de repente, você olha e você descobre que no intervalo dos gansos tem peixes. Então, os gansos começam com a máxima claridade e o peixe no intervalo quase invisível. Aí os gansos vão ficando cada vez mais indefinidos e os peixes vão aparecendo. Aí começa os peixes, aí os peixes aparecem até ficar da máxima definição enquanto os gansos desaparecem. Eu coloquei na minha sala, está de pendurado, e o nome que eu dei para esse quadro, que para o Escher se chama Céu e Mar, é uma sessão de análise. Porque sessão de análise é essa tentativa de ver as configurações que aparecem nos intervalos. Aquilo que não foi dito, que está sendo dito silenciosamente, ou que está sendo mal dito, nos 2 sentidos. A palavra esquecida se diz na fratura, quando quebra, né? Sob o ponto de vista da lógica da luminosidade, a fratura é nonsense. Interrupção do sentido, né, quando tem um lapsus. Acidente, ferida a ser curada, rachadura a ser tapada, né? Quebrou, então eu vou lá para tampar. Não e não, diz a psicanálise, é na fratura que a verdade emerge. Ela se revela na queda, no tropeção, no lapsus. Aliás, no Evangelho se diz que Cristo é a pedra de tropeço, né? É quando você cai e tropeça que você vê. Dizem que Saulo virou Paulo quando ele caiu do cavalo, né? Teve um tropeção, de repente ele viu. É preciso tropeçar. Tropeçamos na verdade. A verdade é sempre a pedra que nos faz tropeçar. A pedra no meio do caminho. Por isso que Barthes dizia que o que o encanta num texto não é nem a trama, nem o estilo, mas o lugar onde ele tropeça, pois é ali que se revela a sua verdade. É interessante que os mestres Zen... Eu estou com um problema aqui, gente. O meu relógio pifou e ele está parado, na 15 para as 8. Se alguém não me der um relógio, eu não paro. Alguém pode me emprestar um relógio? Obrigadinho. Tá. Os mestres Zen, o Zen não tem filosofia, né? Os mestres Zen não têm nenhuma sabedoria para transmitir para ninguém. A especialidade dos mestres Zen é o que eles chamam de koan. O que são koans? Koans são rasteiras. A pessoa vem falando uma coisa, fala, de repente o mestre Zen fala um negócio que é uma rasteira total e que faz a pessoa cair. Quando a pessoa cai, você quebra um feitiço, porque nós somos enfeitiçados pelo discurso. Quebra um determinado tipo de feitiço e a gente então tem condições de ver de novo aquilo que a gente pode ou que deve ver.
Então, é no tropeção que se revela a verdade do corpo. A psicanálise, para mim isso é essencial para vocês que são médicos, imagino que tem muitos médicos aqui. A psicanálise furtou o corpo da medicina e o entregou à literatura. A psicanálise furtou o corpo da medicina e o entregou à literatura. Quer dizer, para a psicanálise, o corpo humano é uma entidade literária na medida que ela é constituída sobre palavras. Quer dizer, a nossa carne é movida por palavras. As fraturas que afloram a superfície da carne como sintomas não são efeitos de uma causalidade física. Quer dizer, essa é a perspectiva médica, né? Que em muitas situações é essa mesmo que tem que ser adotada, né? Às vezes o corpo é isso. Então o que é isso aqui? É o final, é o efeito de uma causalidade física. Quer dizer, não são efeitos de uma causalidade física. Efeito de uma causalidade física é a perspectiva médica. Para a psicanálise não é. Os sintomas, as fraturas que afloram a superfície da carne, são fragmentos de histórias que desejam ser contadas. Fragmentos de histórias, estranho isso, né? Que desejam ser contadas. A palavra esquecida que emerge e que se diz em língua estranha. Os sonhos, os atos falhos, a dor física. O corpo é símbolo, dizia Grodeck. E tudo que é simbolizado é o corpo, responde o Ricoeur. Há um caso lindo em psicanálise que eu quero relatar, é um caso clássico. O Freud dá uma interpretação, eu discordo totalmente da interpretação do Freud, que modéstia minha, né? Mas o que eu vou fazer? Mas eu vou contar o caso. É um caso clássico de uma senhora que todas as manhãs ia para a mesa, coberta com a toalha. Ela pedia chá para a empregada, ela derramava chá na toalha, chamava a empregada, mostrava a mancha do chá na toalha. Todo dia ela fazia isso. Vocês conhecem essa história? Aí Freud começou a analisar essa senhora, até que ela descobriu o seguinte, que naquele tempo, né, sempre se procurava um trauma, um grande evento. Ainda hoje as pessoas estão atrás de um trauma. Qual foi o grande evento que fez eu ser doido como eu sou, né? Geralmente não tem trauma nenhum. Então, na análise, Freud descobriu o seguinte, que ela tinha tido um trauma, que foi que na noite de núpcias as coisas não funcionaram como ela esperava, e o marido tinha sido impotente, e o que ela fez? Ela ficou aflita porque a empregada ia arrumar a cama, não ia haver marcas de defloramento, então ela pegou uma caneta com tinta vermelha e jogou tinta vermelha no lençol. Olha aqui, vocês viram, o que ela tá, é como se ela chega, olha aí, tá vendo, tá vermelho, o que ela estava fazendo lá depois com a mancha de chá? Uma transformação. Freud interpreta isso como sendo, vamos dizer, resultado de um trauma sexual, né? Mas eu não acredito realmente que uma experiência de impotência dê trauma tão grande em qualquer pessoa. Isso não acontece, isso não é nada disso. A minha interpretação é completamente diferente. Que é a seguinte, imagino que na cabeça daquela moça, ela havia sonhado... Gente, por que o pessoal faz turismo? É pelo prazer do turismo ou pelo prazer de mostrar as bugigangas quando volta? É para mostrar. Nós somos narcisos. O pessoal quer destripar tudo, mostrar slide, fotografia, comprei isso em Paris, não sei o que lá, e mostrar para os outros. Nós somos narcisos. Então a minha fantasia de interpretação é que ela imaginava a inveja que ela ia despertar quando ela fosse objeto da conversa entre as empregadas, ia contar, fui lá. Então ela se já imaginava como centro de uma grande história de amor. Acontece que a história de amor não pôde ser contada como ela queria. O trauma não foi a frustração, vamos dizer,
sexual, genital, é uma história que não podia ser contada. E ela passou a vida inteira dela, coitada, tentando contar aquela história, tentando contar. O que ela fazia era todo dia dizer, olha, há uma história de amor, eu sou centro, eu sou uma bela adormecida, eu sou centro de uma história de amor. E assim que a gente vai indo, né? A gente vai tentando. Eu acho que a vida inteira a gente tenta realizar na vida da gente uma história de amor. A história que está escrita, né? A história que está escrita. Então está dizendo, é ruptura com a ciência. É preciso aceitar esse fato. A psicanálise é uma ruptura com a ciência. Na introdução, Freud reconhece isso. Eu acho que psicanálise não é ciência no sentido das regras da ciência ocidental. Eu acho que a psicanálise é uma outra coisa. Na introdução geral à psicanálise, ele diz que a ciência nasce dos olhos. E aí nasce da observação. As ideias da ciência são filhas da visão, mas a visão é o sentido da distância, né? Eu estou vendo esse copo, o que quer dizer? Ele está longe de mim. Só se pode ver o que está longe. As palavras nascidas da visão padecem da mesma fraqueza. Os olhos só veem, percebem o que está lá fora, mas nada podem fazer. Por exemplo, eu vejo o copo, mas se eu quiser fazer alguma coisa com o copo, eu não posso, eu não tenho poder mágico para mexer o copo só com o meu olho. Para fazer alguma coisa, eu tenho de pedir o auxílio da mão, né? A medicina é construída sobre isso, né? Você vê, pensa, e depois você interfere com as mãos, né? Você vai lá, faz cirurgia, cutuca, dá remédio, é a mão. Né? Os olhos são impotentes, não possuem mãos. Se desejam fazer algo, tem de chamar as mãos em seu socorro. Assim é o mundo construído pela ciência. Ali as palavras só são reflexos especulares, né? Eu tenho o reflexo, sem poder para fazer o que o desejo pede. Mas a psicanálise mora num outro mundo. Antes de ser um novo conhecimento científico ao lado dos outros, ela abre a porta para o avesso do mundo da ciência. A psicanálise é o avesso do mundo da ciência. As funduras da lagoa. O corpo mora num lugar onde as mãos não penetram nunca. Quer dizer, da psicanálise, é a mão que não penetra no corpo, é a mão que não toca o corpo. Ali no corpo só entram as palavras. Só as palavras são potentes. Por isso que uma sessão de análise é apenas uma troca de palavras. Uma vez um amigo meu, que estava fazendo residência lá na psiquiatria, encontrei com ele e perguntei, como é que vai isso aí? Ele disse, sempre reclama, né? Ele disse, mas tem coisas muito interessantes. Ontem eu fui atender uma velhinha que me fez 2 perguntas maravilhosas. E falei, quais foram? Ela chegou para mim e disse, antes do senhor fazer qualquer coisa, o senhor vai me responder uma pergunta, doutor. O senhor é dos médicos que dão remédio ou dos que só falam para curar? Eu disse, eu sou dos que só falam para curar. Ela percebeu claramente a distinção entre psicanálise e psiquiatria. Aí ela disse, bom, agora a segunda pergunta, essa fala que cura é aprendida ou é graça? Ai, genial, né? Achei beleza. Então, é troca de palavras. Coisa muito fraca, dizem os moradores da superfície especular. Reflexos não têm poder, pois não existem, acrescentam. Como se pode pretender que tenham poder para curar, né? Esse é o escândalo, né? Como é que você vai curar falando? Fala que cura? É preciso reconhecer que tal questionamento é totalmente procedente no interior do mundo da ciência, mas a psicanálise é coisa de outro mundo. Nas funduras onde ela nada, são as coisas que são impotentes e são as palavras que têm poder, que significa um retorno ao mundo da magia. É só no mundo dos bruxos que a palavra tem o poder de mover a carne, poder para amarrá-la e para desamarrá-la, né? A gente não fala que a pessoa está amarrada, né? Amarra. Fazem-se feitiços com palavras, quebram-se feitiços com palavras, pois não é essa a essência da magia, a crença de que as palavras têm o poder para fazer o corpo mover? E Freud reconhece a origem bastarda da psicanálise, filha de uma genealogia maldita, e ele diz, no princípio, a palavra e a magia eram a mesma coisa. O que ele está dizendo é que psicanálise é um jeito meio civilizado e caro de fazer magia. A doença mental, qualquer que seja o sentido que se dê à palavra, a essa palavra,
é feitiçaria. Doença mental é feitiçaria. Use a palavra do jeito que vocês quiserem. Porque o corpo está amarrado por palavras. Se a palavra feitiço causa intranquilidade, apresso-me a dizer que não há razões. É Ludwig Wittgenstein, filósofo de respeitabilidade incontestada, que se refere à luta contra o feitiço das palavras, que sugere uma inesperada identidade para o analista, tal como sugeriu Fairbairn. Ele diz: o psicoterapeuta constitui o verdadeiro sucessor do exorcista. A sua missão não é perdoar pecados, e sim desalojar demônios. Foi longo o caminho para se chegar à conclusão tão insólita. De fato, a hipótese primeira da psicanálise era ainda filha do mundo da ciência, onde o corpo, coisa física, só pode ser movido por coisas físicas. E foi assim que a investigação psicanalítica se iniciou, com a busca de uma causa, evento realmente acontecido no espaço e no tempo, identificado na biografia. No princípio, Freud queria descobrir qual foi o trauma, o que causou aquela perturbação. Então, no início, a investigação psicanalítica tinha uma inspiração arqueológica, né? Esses símbolos atrapalhados que estão aqui, que aparecem no comportamento, por exemplo, da histérica, esses símbolos, de alguma maneira, me revelam uma verdade médica que aconteceu aqui. Mas aí, com a passagem do tempo, Freud percebeu que as coisas não eram assim, que as pessoas não ficavam doentes por coisas acontecidas. Não era necessário que a coisa tivesse acontecido. Bastava que as coisas tivessem sido imaginadas. Nosso corpo é possuído por sonhos. Nós somos um sonho encarnado. Né? Nós somos um sonho encarnado e basta que a pessoa tenha sonhado. Então, essas palavras aqui, elas não apontam para uma eficácia física. A eficácia está nas próprias palavras. Isso é a essência da magia. O corpo é movido por símbolos. Daí a inutilidade da busca arqueológica do que realmente aconteceu. O corpo não é uma imagem distorcida da realidade externa. É revelação de uma literatura interna. Somos sonhos encarnados. Aliás, Winnicott tem uma afirmação em que ele diz o seguinte: a psicanálise entra em cena quando a poesia fracassou. A psicanálise entra em cena quando a poesia fracassou. Se as pessoas forem capazes de se trabalhar poeticamente, a psicanálise não tem nada a dizer. A psicanálise é uma poesia de segunda classe. A psicanálise não descobriu, ela desenterrou, recuperou aquilo que a nossa cosmovisão científica havia relegado aos subterrâneos da superstição e da magia. Já sabiam os místicos de muitos séculos atrás. Está lá no Evangelho, né? No princípio de todas as coisas estava a palavra, e o verbo se fez carne. O corpo é um poema encarnado. Sabiam nos poetas. Goethe, que fez uma insólita tradução do primeiro verso do Evangelho de João, citado acima, ao dizer, ele traduziu no princípio era a palavra por no princípio era o ato. Na verdade, não se trata de transformação, é que ele, como feiticeiro da palavra, sabia que palavra e ato são a mesma coisa. Falou, aconteceu. E Otávio Paz, ao afirmar que somos feitos de palavras, mas com a clara consciência de que nem todas as palavras, a prosa mora na luz. É impossível falar em prosa sem ter consciência do que se fala. Não é este o lugar do corpo, não é este o lugar da poesia. Somente entram nas profundezas do ser as palavras que burlam a consciência, que não podem ser entendidas. Interessante isso, né? O que entra lá dentro é o que a gente não entende. A poesia, dizia Goethe, é a linguagem do que não pode ser falado. Palavra mágica, poesia, irmã tão incompreensível da magia, dizia o Guimarães Rosa. E Guimarães Rosa dizia que ele era feiticeiro, né? Você sabe que ele morreu aos 59 anos de idade, e eu já tenho até uma teoria para explicar por que ele morreu aos 59 anos de idade, que foi o seguinte: Deus ficou com medo dele. Porque do jeito que o Guimarães estava indo, ele ia acabar descobrindo o jeito de fazer um outro universo. E antes que ele o fizesse, Deus resolveu matá-lo para que isso não acontecesse. Que coisa que vocês... Essa teoria não é... Bom, eu acho plausível. Essa ideia, né, da palavra, a palavra que está ligada com o corpo, que vocês vão também encontrar no livro de Apocalipse. Lá tem uma cena interessantíssima, que aliás o Dürer fez uma gravura sobre isso.
o vidente, né, o João, se defronta com um anjo, e o anjo tem um livro na mão. E o João então pede que o anjo lhe dê o livro, e o anjo dá o livro com uma ordem completamente maluca. Não mandou que ele lesse o livro, nem que interpretasse o livro, nem que decorasse o livro, mandou que ele comesse o livro. Coisa estranha, né? Há uma palavra, veja que interessante, há uma palavra que não é para a consciência, há uma palavra que faz amor diretamente com o corpo. Há palavras que moram nos reflexos, elas pertencem à luz e aos olhos e estão para sempre distantes do corpo. Mas há palavras que são boas para comer, que fazem amor com o corpo, palavras que se fazem não nas salas de aula, mas na cozinha. Esta é, na verdade, a marca da palavra poética, seu poder para fazer amor com o corpo em lugares onde a luz não penetra. A palavra poética faz amor com o corpo em lugares onde a luz não penetra, onde a gente não entende. Num jogo de palavras impossível em português, a gente diria que as palavras não são para ser... O verbo understand em inglês, você sabe, significa compreender, né? A questão não é understand as palavras, mas stand under. Um é compreender, o outro é ficar debaixo. As palavras poéticas não são para ser compreendidas, elas são como uma árvore, você fica debaixo delas, ainda que você não entenda nada. Você não entende a árvore, no entanto, ela é uma presença que faz alguma coisa com você. O coração tem razões que a própria razão desconhece. A lógica do corpo não é a lógica das coisas, é a lógica do desejo. E que o movimento do desejo não é o princípio da realidade, mas é o amor. A esperança de reencontrar os objetos perdidos que moram na memória esquecida. Sabem sobre isso os poetas. Se eu leio um livro e ele faz o meu corpo... Isso aqui é a Emily Dickinson. Leiam a Emily Dickinson, viu? Ela é uma delícia. Ela é uma mulher que passou a vida inteira trancada dentro de casa. Solteira. E tem um livro de poeminhas dela em inglês e em português. Tem um poeminha desse tamaninho que eu gosto demais, por não concordar com ele, mas achar lindo. Que diz assim: para se fazer uma campina é preciso um trevo e uma abelha. Um trevo, uma abelha e fantasia. Mas em se faltando abelha, basta fantasia. Eu acho que isso é verdadeiro para ela, né? Porque ela passou a vida inteira fazendo isso. Ela vivia de fantasia. Mas que se a gente fosse escrever de uma maneira um pouquinho diferente, a gente mais depressiva, né? Como pede a Melanie Klein, porque esse é onipotente, vocês estão vendo? É um poema onipotente, basta fantasia. Esse é o mundo do maníaco, né? Então a gente teria que alterar, para se fazer uma campina é preciso um trevo, uma abelha. Um trevo, uma abelha e fantasia. Mas, em se faltando abelha, fica a nostalgia. Eu acho que não é verdadeiro. Bom, aí o que diz a Emily Dickinson, numa carta, ele dizia: se eu leio um livro e ele faz o meu corpo inteiro tão frio que nenhum fogo pode me aquecer, sei que isso é poesia. Se eu sinto fisicamente como se o topo de minha cabeça tivesse sido arrancado, sei que isso é poesia. A marca do discurso poético não se encontra naquilo sobre que fala e nem na forma como fala. Não é o conteúdo da poesia que torna a poesia poética. A poesia se identifica pelo poder da palavra para fazer o corpo reverberar. Estranha epistemologia é essa, que o que vale não é o triunfo da luminosidade, mas os movimentos incompreensíveis da carne. É quando a carne mexe que você sabe que aquela palavra é ela. A carne mexeu, é ela. A epistemologia da carne. Aliás, um excelente tema para uma dissertação, né? Agora veja esse maravilhoso poema do Fernando Pessoa, para ser lido e relido, que resume tudo que foi dito. O poema diz assim: Fernando Pessoa é uma coisa incrível. É banal dizer isso, né? Dizer que ele é incrível. Isso é banal. Mas a percepção do Fernando Pessoa me comove. Como é que o homem conseguia ver tanto? Como? Vejam isso. Cessa o teu canto. Cessa
que enquanto ouvi, ouvia uma outra voz, como que vindo nos interstícios do brando encanto com que o teu canto vinha até nós. Ouvi-te e ouvia ao mesmo tempo e diferentes, juntas a cantar. E a melodia que não havia, se agora a lembro, me faz chorar. Foi tua voz, encantamento, que sem querer, neste momento vago, acordou um ser qualquer alheio a nós que nos falou? Não sei. Não cantes. Deixa-me ouvir qual o silêncio que há a seguir a tu cantares. Ah, nada. Só os pesares de ter ouvido, de ter querido ouvir, para além do que é o sentido que uma voz tem. Que anjo, ao ergueres a tua voz, sem o saberes, veio baixar sobre esta terra onde a alma erra e com suas asas soprou as brasas de ignoto lar. Não cantes mais. Quero silêncio para dormir qualquer memória da voz ouvida, desentendida, que foi perdida por eu ouvir. Que coisa, eu acho maravilhoso, né? O que ele está dizendo do poeta? Olha, poeta, você não diz nada. Você só abre um espaço. Você fala, eu ouço a tua voz, mas não é isso. O que me faz chorar é a melodia que não havia. Aquela voz que não é a sua voz, mas é uma voz que vem nos interstícios do brando encanto com que o teu canto vinha até nós. Você está falando uma coisa, poeta, você nem sabe o que está acontecendo no intervalo, você não sabe o que está acontecendo por debaixo. Se vocês quiserem, ser um médium. Mas não é um médium que fala, é um médium um pouquinho diferente, porque ele só abre um espaço para parar o falatório. Entende? Quer dizer, há um espaço que se abre para parar o falatório, para que nesse silêncio uma outra voz apareça. Quem me falou? Um ser qualquer, estranho a nós, que nos falou. Mora em nós um ser estranho. E sobre o que é que fala esse ser estranho? Ele diz aqui, que anjo, agora o ser estranho ele denomina anjo, né? Que anjo, ao ergueres a tua voz, sem o saberes, você não sabe nada, poeta. Que anjo, ao ergueres a tua voz, sem o saberes, veio baixar sobre esta terra onde a alma erra, e com suas asas soprou as brasas do ignoto lar. Toda a teologia de Santo Agostinho é meditação sobre isso aqui. Ele quer descobrir o ignoto lar. Que saudade é essa? Que nostalgia é isso? Que voz é essa? Que chamado é esse que vive dentro de mim? Que chamado? Há um chamado dentro de mim que foi esquecido. Há uma verdade que foi esquecida. Gente, a psicanálise se distingue de outros tipos de terapia que são excelentes, tá? Porque a psicanálise não tem um projeto de curar as pessoas. Frequentemente as pessoas fazem essa pergunta, como é a cura? Eu falei, não sei. Porque às vezes o objetivo da psicanálise não é curar as pessoas, é adoecer as pessoas. Porque estar com saúde é estar louco. Às vezes estar com saúde é estar louco, é não estar percebendo nada, está completamente imbecilizado. É preciso aprender a sofrer, porque essa é a condição humana.
Se eu não tenho, se eu não as brasas do ignoto lá, se eu não sinto essa nostalgia, se eu não sinto essa saudade, eu sou muito feliz e completamente bobo. Como as pessoas permanentemente alegres são bobas. Como elas são desagradáveis, elas estão sempre felizes. Porque elas estão sempre felizes, elas não entendem nada. Elas não podem ouvir nada. Vocês conhecem essas pessoas que são sempre a alegria da festa? Conhece? Conhece? Você está numa festa, tem sempre uma pessoa que é a alegria da festa. Ai, que canseira, que canseira. Para! Tenha coragem de ver o terror e a maravilha da existência. Então, às vezes, eu uso contar uma história. História não, embolei lá um dia o seguinte, olha, é o seguinte, havia certa vez uma aldeiazinha, uma aldeia comum, onde todas as pessoas viviam, tinha todos os profissionais, o mecânico, o ferreiro, o celeiro, o médico, todo mundo lá vivia as suas vidinhas e tal, e se casavam. Tinha suas aventurazinhas, as suas infidelidades, os pais tinham um problema com os filhos, que tiravam uma nota, aquela coisa arada, via as novelas, tá, aquele negócio. Ao lado dessa vilinha tinha uma montanha fantástica, sempre coberta de neblina. Um dia um moço disse, eu quero escalar a montanha. Aí todo mundo falou, você tá doido, o que você vai fazer lá? Eu quero escalar a montanha. Mas você, escuta, você vai parar de trabalhar para escalar a montanha? Você vai perder muito dinheiro. Eu quero escalar a montanha. Mas, escuta, é muito arriscado escalar a montanha. Vamos fazer o seguinte, a gente aluga um helicóptero e você põe você no alto da montanha. Não, eu não quero chegar no alto da montanha, eu quero escalar a montanha. Então ele resolveu ir, todo mundo achou que ele tinha ficado louco. Então ele começou a subir a montanha, né? Vai subir na montanha, no princípio ele ouvia o burburinho da cidade, mas ele vai subindo e tal. Cada vez vai ficando maior a distância, o barulho se ouve cada vez menos, as pessoas vão ficando pequenas. De noite ele tem o vento, tem o frio, tem o barulho dos animais selvagens que uivam. E ele passa por precipícios e tem medo de pendurado em cordas, aquele calafrio. E ele vai subindo, cada vez mais sozinho, cada vez ele vai vendo horizontes cada vez mais fantásticos, até que ele chega acima das nuvens, ele vê aquele azul, vê o horizonte que se perde, o mar, as outras aldeias, e ele olha para trás, ele vê aquilo tudo, ele sente uma coisa absolutamente incrível dentro dele, ele volta, quando ele chega, magro, cansado, esfolado, machucado, as pessoas como que caçoando e dizem, e o que você trouxe lá de cima? Era inútil contar, né? Não tinha o que contar. E ele voltou para viver a vida dele, vivia lá no meio daquelas pessoas. Só que ele nunca mais foi o mesmo. Para mim a questão de psicanálise não é questão de curar a gente, de gagueira, de sintoma. Pode até ser. Uma pessoa que teve uma experiência dessa, de repente para de gaguejar, né? Porque descobre que diante de um negócio tão fantástico, não tem sentido em ficar gaguejando e para de gaguejar, não sei. Coisas desse tipo, né? Mas a questão é a questão da beleza. As pessoas precisam se descobrir belas. É preciso descobrir uma beleza adormecida. Eu acho que nós somos todos narcisos. E todos nós estamos à busca de uma beleza adormecida. Eu tenho inclusive uma teoria do amor, né? Que a gente ama uma pessoa, não é porque a pessoa é bonita, não. Ao contrário, bonita é para nós aquela pessoa que, quando a gente olha para ela, a gente se vê belo. Faz sentido isso? É o negócio do espelho. A madrasta da Branca de Neve quebrou o espelho, por quê? Porque o espelho ela ficou feia no espelho, ela não podia suportar. Tem aquela história, a segunda versão da história do Narciso, que saiu nesse livro do Coelho, como é que chama? O Exorcista? Não, Alquimista. Vocês conhecem? Essa segunda versão eu acho melhor do que a primeira. É uma coisa linda, porque é o seguinte,
que quando o Narciso morreu, todas as criaturas da floresta vieram conversar com a fonte, porque ficaram invejando a fonte, mas que coisa, nós queríamos ver Narciso, e Narciso só queria ver a fonte, e só ficava lá na fonte. A fonte teve essa felicidade suprema de ficar o dia inteiro olhando para Narciso. Foram falar com a fonte, dizendo a felicidade da fonte. A fonte disse, mas o Narciso era bonito? Como você não viu o Narciso, aquela coisa maravilhosa, você não viu que ele era bonito? Eu nunca vi não, porque quando eu olhava para o Narciso, eu só via a minha beleza refletida nos olhos dele. O olho do Narciso era a fonte em que ela se via. Todos nós somos essa relação, né? Eu amo a pessoa na medida que eu fico bonito. E quando eu fico bonito diante de uma pessoa, eu fico bonito mesmo. E a relação especular tem o poder de criar uma realidade. O Riobaldo diz o seguinte, que a maneira é facílimo você transformar um maricas, covarde, medroso num valentão. É o seguinte, você pega o sujeito e manda ele fazer uma cara de bravo, de valente. Imagina que ele é uma fera. Manda ele fazer aquela cara. A hora que ele estiver fazendo aquela cara horrenda, você mostra um espelho para ele. A hora que ele se vê, ele fica realmente valente. Ele acredita na sua própria imagem. Quando a gente se vê bonito, a gente fica bonito mesmo. Quando a gente se vê feio, a gente fica feio mesmo. A Adélia Prado, muito sacana, tem um versinho erótico falando sobre isso, em que ela disse assim, meu riso zombeteiro faz a lança dele refluir. Mas não é isso? Que lança que resiste a um sorriso zombeteiro? Não tem lança que resista. Mas se for um olhar de espanto, de deleite, tudo bem. Então, gente, quer dizer, a questão, quer dizer, tem muita coisa para ler que eu não vou ler para vocês, animais, vocês já estão cansados, já falei demais. Mas eu só quero ler um último poema para vocês, porque eu estou querendo sugerir a vocês como é que eu entendo essa coisa psicanalítica. O que é escuta psicanalítica? É a escuta de fragmentos de uma história. Fragmentos de uma história. Imagina que vocês estão na praia e que houve um naufrágio em algum lugar e fragmentos desse naufrágio estão chegando. Então vocês vão pegando aqueles fragmentos, vocês vão tentando reconstituir. Imagina que nós somos seres naufragados. A escuta é a escuta de pegar esses fragmentos que vêm através de lápis, de associações, uma opção de coisas que vêm chegando. E a gente vai tentando recompor uma história bela, a gente vai a buracos. Onde há buracos na história, né? Arrancou um pedaço, você tem que recompor, você tem que inventar uma coisa. Então você vai recompondo aquela história. E na medida que a história vai sendo recomposta, a pessoa também vai sendo recomposta. Porque ela vai se vendo bela na história que é contada. Então vamos dizer, usando a coisa que você falou no início, na realidade, o psicanalista não passa de um contador de história. E que chegamos então à conclusão metafísica que todos os mineiros, sem Freud, já são psicanalistas. Olha o que eu estou dizendo aqui para vocês. O que eu estou dizendo aqui para vocês, vou pular várias páginas. Mas o Milan Kundera, na Insustentável Leveza do Ser, diz isso. A vida humana é composta como uma partitura musical. O ser humano, guiado pelo sentido da beleza, transpõe o acontecimento fortuito para fazer disso um tema que em seguida fará parte da partitura da sua vida. Voltará ao tema repetindo, modificando, desenvolvendo, transpondo, como faz o compositor com os temas de sua sonata. O homem inconscientemente compõe sua vida segundo as leis da beleza, mesmo nos momentos de mais profundo desespero. Vamos dizer que nós todos estamos em busca de beleza. E aí, para terminar, deixa eu ler o último poema do Fernando Pessoa, que é sobre esse tema, que é o poema dele, Eros e Psique, que é sobre a Bela Adormecida. Eros e Psique. Fernando Pessoa. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada a quem só despertaria o infante que viria de além do muro da estrada.
Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando assim, sentindo pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em marisia, ergue a mão, encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Não é fantástico? E vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Toda a história é uma história de amor. Mas realmente o que a gente está em busca é a busca de descobrir uma beleza da gente, que foi perdida e que foi esquecida. Chega, né? Tentando, não é? Da maneira com que você expõe aqui as coisas para nós, eu fiquei imaginando você, menino de 14 anos ou 15 anos, namorando. Como é que era isso? Com poesia? Eu andei planejando escrever um livro sobre A minha educação sexual. A minha mulher disse que se eu escrevesse esse livro, ela divorciaria de mim, de vergonha. Então, o que você ia contar? Pois é. O amor começa... Antes que a gente saiba das coisas, a gente já sabe de algumas coisas muito estranhas, né? Parece que a gente já sabe das coisas antes de saber. O corpo tem ideias que a cabeça... É como se o corpo já soubesse, mas a cabeça não sabe. Então, se eu fosse escrever... Quando eu escrevi esse livro, escrevi secretamente... Uma das histórias que eu gostaria de contar era a história da gente chupando jabuticaba no fundo do quintal. Tinha uma mata de jabuticabeira lá no fundo. Não pensa que não tem. E a gente era menino, devia ter uns 8 anos, uns outros meninos ali. E entre a meninada, os amigos ali, já tinha uma mocinha, devia ter uns 12 anos de idade, né? Já estava com formas. Só que a gente não sabia dessas coisas, para que serve aquilo, né? Mas uma coisa estranha acontecia, que era o seguinte, né? A gente chupava jabuticaba, o bom jabuticaba mesmo, era jabuticaba, aquelas que você morde, pac, né? Aquela jabuticaba. Mas aí começava a rarear as jabuticabas e a gente fazia de conta que a gente não conseguia subir até lá em cima. Então a menina subia até lá em cima. E o encanto das jabuticabas que ela trazia era o lugar onde ela trazia as jabuticabinhas, né? Ela trazia dentro do sutiãzinho. Aquelas jabuticabas que ela trazia tinham um poder estranho, porque elas não eram boas como as outras jabuticabas que a gente comia, mas ela era meio murcha, né? Já estavam apertadas lá. Mas tinha alguma coisa estranha que eu não conseguia definir, né? Evidentemente, isso tinha a ver com poesia. Vamos dizer, depois de adulto, eu percebi que se deriva da magia da metonímia. Metonímia é o quê? Metonímia é uma coisa que teve junto com a outra pessoa passar a ter o gosto e o poder da outra pessoa, entende? Quer dizer,
um pedacinho de cabelo da pessoa. Não parece com a pessoa. Metáfora é o quê? Quando parece. Um retrato é uma metáfora. Mas um pedacinho do vestido, da unha, sei lá do que, aquilo tem um poder metonímico, quer dizer, aquilo reconstitui um todo. Então, na realidade, quando a gente estava chupando jabuticaba, é como se a gente estivesse chupando muito mais do que jabuticaba. Era a Marta inteira, né? Que estava, ela chamava Marta. Era a Marta inteira que estava. Então, você me falou, se eu namorava com poesia, quer dizer, as transas do namoro começam com a poesia. O Milan Kundera diz que a gente começa a amar uma mulher quando a gente coloca uma metáfora poética no rosto daquela mulher. A gente não começa a amar ninguém por causa da cara, não é nada disso não. É quando a gente é capaz de fazer uma associação poética. Então o que acontece? Aquele corpo, aquele rosto, deixa de ser apenas um rosto e um corpo e passa a ser um início de um mundo. Essa é a razão porque a pessoa apaixonada não precisa do mundo. Por quê? Porque a pessoa apaixonada é um mundo inteiro, ela não é só ela. Isso se deve ao que? A loucura poética. Né? Então, a gente pode fazer associações incríveis com esse negócio de poesia. Por exemplo, eu tenho uma teoria que muita gente, muito crime de amor acontece por causa de música caipira. Olha, as músicas caipiras mais... Olha o Milan Kundera dizendo que a gente quer a beleza mesmo nos momentos da maior tragédia. As músicas caipiras de amor geralmente têm uma mesma estrutura. A estrutura é a seguinte, eu que estou cantando, violeiro, né? Eu sou um impuro, de grande amor, fiquei apaixonado por uma mocinha, pura, inocente, queria dar a ela a casinha pequenina, branca, tudo. Eu tinha todo o meu amor por ela. Aí o que aconteceu? Veio um sujeito da cidade, esperto, passou a conversa nela, levou ela embora, seduziu a menina e ele, naquele desespero de amor, vai lá e mata os dois. Aí nessa hora a viola geme aquele negócio, o pessoal chora, um negócio absolutamente lindo. Trágico e lindo. Vocês vejam o que a beleza faz. Ela transforma o trágico. O trágico fica sendo perigosamente sedutor. Então eu imagino que quando na vida real, vamos imaginar que você ouve bem essas músicas caipiras, quando na vida real acontece alguma coisa parecida, a tendência da pessoa é tocar a música do caipira até o fim. É fazer com que a minha tragédia não seja só a tragédia de um sujeito que foi corneado, mas que seja uma coisa terrivelmente bela que faça os outros contar aquilo como história, como aquela mulher lá contava a história da mancha lá. Que a minha história seja contada, que as pessoas se comovam com isso. Então é por essas tramas aí, por essas tramas do discurso, da poesia, da literatura, que eu acho que o amor vai acontecer. Rubens, agora se nós misturarmos uma natureza muito bonita, como o Pantanal, e depois a Juma que vira onça. Você é psicanalista e como é que você está vendo essa situação? Eu tenho uma historinha que eu não sei se você leu, que é chamada A Menina e a Pantera Negra. A Menina e a Pantera Negra. Exatamente que a Pantera, nessa história que eu escrevi, já é uma história velha, não tem nada a ver com o Pantanal. É o lado selvagem da menina, né? Aliás, é interessante que essa história, quem me pediu para escrever, eu acho que eu não vou cometer uma indiscrição. Quem faz os desenhos para um certo tipo de histórias mesmo é uma freira. Por uns 2 anos ela me atormentava. Rubem, escreve uma história sobre um jaguar e uma menina. Mas eu não tenho inspiração para escrever sobre jaguar e menina, e ela me amolando para escrever história sobre jaguar e menina. Um dia eu estava em Campos do Jordão e a minha filha teve um sonho que uma onça, uma pantera, uma onça pintada tinha entrado dentro de casa. E naquele sonho, a onça era o símbolo da morte, naquele sonho. Aí eu juntei aquilo com o pedido da freira, disse, mas você é um péssimo psicanalista, você não está percebendo que ela está te pedindo para contar uma história para ajudá-la
a lidar com o aspecto selvagem dela, aspecto noturno. E acontece que o nome dela é Bianca, branca. Então eu construí uma história sobre o branco e o negro, a Bianca e a Pantera Negra. O negro como o outro lado, né? Dentro de todos nós tem uma pantera, né? Tem um negócio muito selvagem, muito ameaçador. A pantera, quando vocês veem uma pantera, vocês não têm vontade de passar a mão na testa da pantera, não? Não é fascinante aquilo? Que pelo, né? É um fascínio que tem aquilo, mas você sabe também que é mortal. Pode te dilacerar. Interessante, né, que geralmente muitos símbolos assim mortais estão associados com a sexualidade feminina, né? Piranha. Piranha, pantera, né? Tinha até um filme da televisão, não tinha um seriado, As Panteras? Tinha as panteras. Como é que a psicanálise interpreta hoje da política internacional? A gente nota que, por exemplo, na União Soviética, a psicanálise não pôde penetrar. Eles, diante do quadro que a psicanálise descreve, que foi descrito, eles consideram que o diálogo que é estabelecido entre os dois hemisférios cerebrais não estão muito bem estudados. Não é? Enquanto o hemisfério cerebral esquerdo, no destro, ele equaciona, ele raciocina, ele pondera, ele julga, ele tem os seus parâmetros. O hemisfério cerebral direito, que leva a lateralidade esquerda, é o hemisfério das emoções, da vida anímica, da vida do êxtase, da percepção extrasensorial. Naturalmente, esse jogo dos dois hemisférios está dentro da própria criatura humana e vem explicar exatamente essa dialética que foi apresentada, que na nossa vida é a preponderância, por exemplo, a razão tem razões que a própria razão desconhece. É quando fala do hemisfério cerebral esquerdo, que é a razão, e a razão que desconhece é quando fala, então, do hemisfério cerebral direito. É verdade que agora estuda-se muito a influência desses dois hemisférios. Por exemplo, aprenda a pintar no seu hemisfério cerebral direito. Isto é, a pintar, a desenhar com a mão esquerda. E a produção que aí resulta tem muito mais das formas anímicas e, inclusive, pode, como os grandes artistas, grandes pintores, eles são canhotos. E eles dizem isso, né? Quando eu pinto, não sou eu mais que pinta, é alguém que pinta por mim. Eu gostaria de saber se na política também nós não presenciamos. Na União Soviética eles esmagaram a criatividade, baseando-se exclusivamente na teoria de base, que o primeiro sistema de sinalização da realidade é a captação da realidade pela imagem. O segundo seria a palavra, seria o intelectual. E o intermediário, aquele que naturalmente seria o ambidestro. Como que o senhor considera essas imagens e a própria psicanálise como uma análise do que se esmaga a consciência do homem num regime ditatorial como na União Soviética, até o aparecimento do Gorbachev, que liderou essas tendências. E na China também. O senhor veja... Vamos dizer que o regime comunista tentou eliminar esse aspecto afetivo, emotivo, substituindo pela pura racionalidade. Aliás, é interessante que num documentário que se apresentou alguns anos atrás, a Manchete apresentou sobre a China, há uns comentários dos pintores chineses
sobre o que a Revolução Cultural fez com a arte chinesa. Porque a arte chinesa, segundo eles, depende muito de neblinas, depende de fumacinhas, porque dizia, é preciso que haja um mistério, para que ali naquele mistério as pessoas coloquem a sua própria alma. Não pode dizer tudo, as coisas não podem ser ditas. Por oposição a esse tipo de arte veio o realismo socialista. O que é o realismo socialista? É a arte a serviço do Estado, a arte a serviço da doutrinação, em que não há lugares ocultos, não há sombras, todos aqueles operários empunhando armas, aquelas coisas, toda a ideologia sendo dita muito claramente. A religião é o ópio do povo. Mas acontece o seguinte, conseguiram fazer isso? Não. Quer dizer, tentar, porque não é possível eliminar alguma coisa que é intrínseca do homem. A literatura continua a ser produzida na União Soviética da mesma forma. Literatura, não literatura realista. Os poetas continuaram a escrever. A religião continuou florescendo na União Soviética. A União Soviética é um país tremendamente místico. A presença da Igreja Ortodoxa, que é uma igreja litúrgica, é muito mais litúrgica do que a Igreja Católica. As missas da Igreja Ortodoxa duram 5 horas e são festivais fantásticos, são maravilhosos. Continua, essas coisas da vida do povo não conseguiram ser eliminadas. Quer dizer, na realidade, houve uma pretensão tola. O resultado disso é o seguinte, você veja, quando a gente ignora o aspecto obscuro da psique humana, o preço que se paga por isso é muito caro, porque esse aspecto obscuro, ele sai para fora com uma virulência, como por exemplo no período stalinista. Quer dizer, as coisas mais terríveis foram realizadas na União Soviética, mais irracionais que se pode pensar, de violência, de morte, dentro do período stalinista. Então, na realidade, isso não foi eliminado. A questão da política, sabe, eu tenho a impressão, quer dizer, para pensar a política psicanaliticamente, Santo Agostinho dizia que todos nós somos o resultado da combinatória de 2 elementos: amor e poder. Eu concordo com ele. Nós somos amor e poder. A política é a esfera do amor puro, né? Não, desculpe, do poder puro. Santo Agostinho dizia que as 2 possibilidades que há são poder do amor ou amor ao poder. A política é a esfera do amor ao poder. Eu diria que é a esfera da idolatria, é a esfera da gente se entregar ao cultivo puro do poder. Se é uma coisa que me impressiona nos políticos é que eles não falam sobre coisas de amor. Eles só falam sobre coisas de amor em véspera de eleição. Não é verdade? Um partido político, vá assistir uma reunião de um partido político. Na reunião de um partido político não se fala sobre questões de amor. O que se fala é sobre questões de poder. Como ganhar a eleição, como continuar no poder. A fala sobre coisas de amor é apenas uma fala para conquistar o eleitor, mas não é uma fala intrínseca ao próprio discurso político. Então eu diria o seguinte, né, que a psicanálise é muito desconfiada da arena da política. Guimarães Rosa dizia a mesma coisa. Ele dizia o seguinte, os políticos só veem o momento. Eu penso em eternidades. Eu espero a ressurreição dos homens. Mas princípio, nós vamos fazer o amor e não a guerra. Fazer o amor e não a guerra. Aí. Você começou a falar sobre a palavra faça quem vem. Mas tem uma coisa que sempre me pirou, né? Que é a história da Helen Keller. A Helen Keller, ela foi surda, muda e cega até os 7 anos, né? O dia que eu me detive nessa história, eu fiquei quase doida, porque eu queria saber como é que ela pensava. Ela não pensava, né? Não sei se você conhece O livro do Ernst Cassirer, Antropologia Filosófica.
porque ele tem uma longa sessão dedicada ao caso da Helen Keller, em que ele conta o evento de quando a Helen Keller aprendeu a usar os símbolos. Porque se você não tem símbolo, você não consegue pensar. Pensar é falar baixinho, não é? Pensar é falar baixinho. Se você não tiver símbolo, você não consegue pensar. É a mesma coisa que jogar xadrez sem peça. Como é que você vai jogar xadrez sem peça? Para jogar xadrez você tem que ter peça, você tem que ter símbolo, senão você não consegue fazer as operações lógicas. Então, há um momento, a coisa extraordinária da Helen Keller é como é que a simbologia, como é que ela foi capaz de captar a simbologia, sendo que essa simbologia não foi comunicada a ela pelos meios comuns, que é fala e ouvido. Foi comunicada através de sensações táteis. Quer dizer, o pensamento, não há pensamento no sentido que a gente entende, pensamento racional, pensamento lógico. Tem vida mental, não estou dizendo que não tenha vida mental, claro que tem vida mental, ela tinha vida mental, ela sentia frio, sentia calor, sentia opção de coisas, cheiro, tinha opção, a vida mental dela estava cheia, mas não tinha a característica do pensamento lógico, do pensamento, não precisa ser lógico, do pensamento literário, né? Não tinha jeito de fazer literatura, por quê? Porque não tinha símbolo, sem símbolo não há literatura. Então, a questão de inteligência, eu diria... Não é tanta questão de se... Os fiozinhos estão em perfeitas condições. Isso, é claro que isso é importante, mas é a questão do estoque, da riqueza simbólica que tem uma pessoa. Se a pessoa é pobre simbolicamente, é a mesma coisa. Você pode ter o computador IBM mais maravilhoso, mas se você tiver uma programação só para jogar jogo da velha, aquele computador só vai jogar jogo da velha. Entende? Por quê? Porque falta a riqueza simbólica. O que torna as pessoas interessantes, inteligentes, é essa riqueza que permite que o hardware, que o equipamento possa produzir o ótimo de que ele é capaz. Mas se não tiver essa riqueza simbólica, o melhor equipamento enferruja, fica burro. Tem mais uma pergunta, doutor. Você falou em amor, falou em paixão, né? A pessoa apaixonada, a pessoa que ama. Isso é uma das coisas que geralmente fazem parte das minhas cogitações. O estado de amor e o estado de paixão. E a pessoa apaixonada, ela está morta para ela mesma. Porque é isso que eu queria saber. O que você pensa a respeito, né? Você entendeu? Estar apaixonado é uma coisa muito boa, não é? Mas é dolorosa também. Mas vamos dizer, deve ser semelhante a algum tipo de cocaína, algum negócio assim, porque é uma sensação absolutamente fantástica. Só que você está certa que essa sensação fantástica paralisa a pessoa fica abobalhada. A pessoa apaixonada é abobalhada. É aquela pessoa, não posso viver sem você. Olha, uma pessoa que não pode viver sem a outra está em vias de cometer suicídio. É uma coisa terrível, quer dizer, se o outro morrer, eu estou perdido. Não consigo. É a pessoa que perdeu completamente a sua própria autonomia, ela não tem condições de viver nela mesma. Então vamos dizer que se paixão... Seria bom, é o seguinte, se a gente conseguisse todo ano ter uma crise de paixão por um mês, né? A gente tinha aquela crise de paixão, coisa maravilhosa, porque aí a gente renovava, a gente descobria que a gente ainda é moço, a gente é capaz de grandes coisas e tal. O amor é uma outra coisa, eu acho, né? O amor eu acho que é uma coisa mais mansa, né? Sabe, eu acho que a vida entre as pessoas, o ideal romântico, né, era aquele ideal de duas pessoas andando juntinhas, né? Foram felizes pro resto da vida, né? Aquele negócio, esse é o ideal romântico, né? Shakespeare matou Romeu e Julieta na hora certa, antes que começasse a haver o desencontro, né? Por isso ficou eterno. Se não tivesse matado, não tinha ficado eterno. Gente, a beleza de Romeu e Julieta é a tragédia. Se fosse só o belo, não teria chamado a atenção de nenhum. O que faz chorar é bom. Então, o ideal romântico era esse. Isso não... Pode ser, eu não sei. Será que existe alguma pessoa assim? Eu realmente não sei. Acho que não existe.
O que na realidade acontece é que nós somos curvas. Né? A gente vai assim, de vez em quando a gente encontra. Quando a gente encontra é ótimo, é gostoso, a gente se ama, curte, fica apaixonado, tal. Aí, como cada um caminha de um jeito, a gente desencontra de novo. Vai para um para lá e para cá. E fica uma distância, sei lá, o pessoal começa a pensar, tem que separar, como é que não é. Aí as pessoas ficam juntas, eu acho que é por uma questão de lealdade. Um tem uma lealdade para com o outro, tem um respeito, e as pessoas ficam juntas, se tolerando. Na esperança do encontro, aí elas se encontram de novo, é gostoso. Então é como se fosse uma série sucessiva de encontros e desencontros. Eu acho que é assim que vive que as pessoas conseguem sobreviver no casamento, né? Eu acho que amor é mais ou menos isso. Eu me lembro que tem o Edson fala da arte da marca, da diferença, ele coloca muito essa diferença da paixão e o amor. E o poder transformador que a gente tem da gente tomar curso desse poder transformador. A diferença básica é essa, enquanto o amor pode te ajudar no ser, você ser, e não você ter coisas, né? E assim, para mim foi onde ficou mais claro, essa coisa da arte da marca do Edson. Porque na realidade a paixão quer ter a outra pessoa, quer ter ou ter ser tido, um dos dois. Ele coloca o amor, o amar a outra pessoa, na verdade você está abrindo a oportunidade, está amando a oportunidade que a outra pessoa está te abrindo de portas suas, né? Então a outra pessoa te abre portas suas, então é isso que você está amando a outra pessoa, exatamente o que você falou. Podemos encerrar aqui e agradecer ao nosso professor William por essa